Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luara e hoje nós vamos falar sobre o meu trabalho aqui na Alemanha. Hoje eu tô aqui, nada melhor do que estar inspirada dentro do trabalho, do local de trabalho, né? Onde eu trabalho desde de 2016, se não me engano, não tô lembrada que a data, que tem muitos anos que eu trabalho aqui. É um trabalho que eu trabalho meio período como recepcionista aqui num hotel aqui na Alemanha. Eu não ganho muita grana aqui, não é um trabalho assim que eu ganho muito dinheiro, mas é uma grana boa assim para quem quer fazer um extra, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês e vou falar um pouquinho como eu consegui esse trabalho. Eu consegui esse trabalho foi através que eles têm, é um hotel, é tipo uma pensão, rental flats. Então eu consegui através da propaganda deles, né, que eles têm aqui 4 prédios aqui na Alemanha. E eu tava passando e eu vi uma placa que eles precisavam de gente. Então aqui na Alemanha tem como você mandar a sua carta você tem que mandar uma carta de apresentação e o seu currículo. Aí eu peguei o endereço, liguei e ela falou que precisa mandar um currículo e uma carta de apresentação. Meu filho tinha 2 anos na época, 2 anos de idade. E aí eu mandei a minha carta de apresentação, que aqui na Alemanha é muito importante, que chama Bewerbungsschreiben e Lebenslauf, que é o currículo. Então são 2 documentos importantes, não pode deixar nada limpo, tem que mostrar realmente assim o que você fez nos anos que você ficou parada, se você teve filho. Então no meu caso eu acho que eu fiquei parada 2 anos, né? Então eu coloquei tudinho. E através desse vídeo eu vou deixar 2 exemplares para vocês verem o que é uma carta de apresentação aqui na Alemanha e um currículo aqui na Alemanha. Vou deixar na descrição para quem tiver interesse, dar uma olhadinha como funciona, mais ou menos. E aí eu mandei esses 2 documentos para a empresa, né, que hoje eu trabalho, já tem muitos anos. E aqui eu faço um pequeno, não é trabalho o dia inteiro, é um pequeno período. Então, deixa eu sair daqui da recepção, que agora eu não tenho hóspede. Então eu vou pro local que é mais tranquilo para eu poder contar para vocês mais ou menos como funciona aqui. Então, aí eu mandei os meus documentos para essa firma. Tô fazendo esse vídeo bem espontâneo, tá, gente? Não liga aí que eu tô de máscara, eu tô no local de trabalho e não tô em casa. E eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês também que querem também trabalhar aqui na Alemanha. Okay? Então, continuando, mandei para a empresa esses 2 documentos que eu falei para vocês, o Bewerbungsschreiben e o Lebenslauf, que é o currículo. Mandei e aí a chefe me ligou e falou que eles gostariam de fazer uma entrevista comigo e eu fiquei muito nervosa. Eu não sei, eu acho que não era a primeira vez que eu tinha sido entrevistada, já tinha sido algumas vezes entrevistada, então eu já tinha um pouquinho de segurança, eu já tinha treinado em casa, né? Porque como não é a minha primeira língua que eu falo estrangeira, já é a segunda, então para mim foi tranquilo. Então como eu faço para treinar entrevistas em outra língua, eu fico em frente ao espelho e eu começo a falar sozinha, eu treino as perguntas, né, porque tem umas perguntas que são aquelas perguntas normais de uma entrevista, então eu treinei as respostas, eu treinei como eu ia falar, muito importante respirar e só responder o que ela pergunta, né, na realidade. Então, a posição, então, eu acho que não é muito diferente do Brasil numa entrevista, né? Você tem que chegar formal, nada de, né? Fui com blazer, fui bem formal, assim. Na época eu tinha emagrecido bastante, né? Eu tinha perdido, acho que uns 20 quilos, eu tava bem magrinha. Ai, mas tudo bem, eu tava bem fofolete.
Então eu estava bem segura assim comigo mesmo, no meu corpo, da maneira que eu falava. Então fiz a entrevista, deu tudo certo. Aí depois ela falou que iria me ligar se tivesse interesse. Mas o que me qualificou para esse trabalho? Eu tenho hotelaria? Não tenho. Mas eu tenho línguas, né? Eu entendo o espanhol, eu falo inglês e o alemão. Então foi o ideal para mim conseguir o trabalho como recepcionista em hotel. Aqui não é uma recepção 24 horas. Aqui não é uma recepção que é sempre lá. Aqui é mais uma recepção que você pode arrumar seu tempo, você pode escolher os horários para trabalhar. Então, para mim foi muito bom, porque como eu tenho 2 filhos, então deu muito certo. Como era meio período, 2 vezes a semana, ou então 7 dias na semana direto, então para mim foi tranquilo. Então, aí arrumei esse trabalho, aí ela me chamou para trabalhar, não posso pular, né? Ela me chamou para trabalhar, para fazer o treino. Primeiro começou no carro, né? Tinha que ter carteira de motorista. Aí eu fui com a subchefe, com ela dirigir, e ela super fazia todas as coisas muito rápido e tal. E ela que me treinou também como recepcionista, que é learn by doing, né? Ela falou, você vai aprender fazendo. E eu fui fazendo, e aqui fazia muito formalizado. Tudo que ela fazia, assim, tudo que ela fazia era conforme os conformes. Não era assim, falado, do jeitinho que a gente vai resolver. Não. Tinha que ser do jeito que ela queria. Tinha que ser do jeito, e ela repete até hoje, essa chefe do time, que fala Team Leiter. E ela repete, ela gosta de repetir, e ela tem que fazer tudo nos conformes, tem que ser tudo do jeito que ela fala, tem que ser perfeito, tudo que você faz tem que ser perfeito, tem que ser certinho. Se não for certinho, tá errado. Então eu sofri muito nessa relação de como eu nunca tinha trabalhado minha história no Brasil, eu nunca trabalhei no Brasil, eu só trabalhei nos Estados Unidos, também trabalhei como recepcionista eu alugava, é uma outra história, né? A gente alugava carro nessa empresa, e aqui já em Peixão também, mas é diferente. Você fazer faxina na Alemanha, você não precisa falar, né? Então, quando você precisa ter comunicação, é diferente. Então, não pode comparar faxina com recepcionista, faxina com um cargo que você precisa falar. Então, eu tive que aprender tudo na ponta da língua, como tem que ser. Então, é aquela formalidade, é aquela coisa, tudo tem que ser do jeito que eles querem. Tudo tem que ser na ponta do lápis, assim, feito certinho. Então, é uma das coisas que eu também tive que aprender a fazer, sabe? Tive que me reeducar a seguir as linhas do alemão. Então, uma formalidade muito grande entre colegas de trabalho. Não se fala assim como amigo, né? Então conversa normal, mas não tem aquela amizade fora daqui. Algumas vezes talvez possa até acontecer, né? Mas não é aqui no meu caso, aqui nessa empresa, como a gente não se vê muito, não é todo dia, então não pega aquela amizade. Então é aquela formalidade que você tem que aprender aqui na Alemanha, que você tem que colocar na sua cabeça que aqui é um local de trabalho, e aqui não vai existir aquelas brincadeirinhas, não vai existir aquele jeitinho brasileiro. É claro que quem, né, já aconteceu muito no começo aqui quando eu trabalhava, tinha muito hóspede brasileiro que vinha de São Paulo, que vinha
do Rio de Janeiro, que trabalha na Siemens. Então aqui a gente também aqui eu tenho muito hóspede que trabalha na Siemens. E que eu lembro que bem no começo, acho que eu tinha 1 ano aqui, trabalhando aqui, eu passei meu WhatsApp. E foi o pior erro que eu fiz, né? Porque não é questão de eu queria ser simpática, mas ao mesmo tempo eu fiz um erro, porque eu não posso passar nada meu privado para ninguém. Então hoje eu sei que eu não posso passar nada meu privado para ninguém, por mais que você seja brasileiro e venha aqui ficar aqui, eu não posso passar essas informações para você. Porque eu tenho, até mesmo quando, aí, deixa eu contar essa história. Aí eu conheci uma paulista, né, um casal paulista que ficou aqui comigo, e eles tinham muitas perguntas. Só que aqui não é uma recepção 24 horas. Aqui não tem serviço 24 horas. Aqui você pega a sua chave. Eu terminei com você aqui as explicações. Termino como que funciona. Eu explico como funciona o quarto. É como se fosse aqueles quartos que você aluga do Airbnb. Acho que eu falei certo. E você pega a chave e fica responsável pela sua chave. Não tem... Se você precisar de algo, aí você tem que mandar um e-mail. Se tiver emergência, aí você pode ligar. Mas fora disso, você tem que mandar um e-mail, você tem que pedir por e-mail. E não tem esse serviço de quarto, normalmente, aqui nesse meu trabalho, tá? Então, aí eu peguei e passei meu zap. E essa senhora me começou a mandar mensagem, assim, meia-noite e meia, perguntando coisas do quarto. Aí eu falei pra minha chefe, ela falou assim, Lara, ela pode ser do seu país, mas você não pode passar nada, nenhuma informação sua. A sua informação pertence a você, você não tem que passar nem... Aí eu só sei que, né, aquela empolgação, porque é brasileiro, né, a gente quer ser simpática, a gente quer fazer o nosso trabalho. Então, uma das coisas também que eu aprendi é não misturar, porque é do mesmo país, a gente não pode misturar o serviço, não vai ser igual, porque você é brasileiro, eu vou te tratar diferente. Então, aqui é assim, eu acho que todo lugar do Brasil também é assim, que eu lembro que nunca foi diferente a forma de atendimento do Brasil. Você pode ser de onde quer que você for, o tratamento numa empresa de hotelaria, na gastronomia, vai ser igual para todo mundo. Você está pagando, você tem o mesmo atendimento. Então, eu aprendi muito essa formalidade, né? Que também tem no Brasil essa formalidade. Mas aqui é diferente, que não tem aquele jeitinho brasileiro, é muito certinho. A minha chefe até hoje, a chefona, que até hoje ela me chama me chama pelo sobrenome, ela não chama pelo meu primeiro nome. Aqui não tem essa de primeiro nome, não fala primeiro nome quando é chefe, né? Quando você não tem essa intimidade, fala muito formal. Então aqui tem uniforme também, né? Tem essa jaqueta, tem um outro uniforme que eu odeio, né? Que é azul, me deixa enorme. E esses dias quando estava na época do corona, eu não estava usando uniforme. Porque estava muito poucas horas de trabalho, e essa minha chefona me pegou um dia e falou assim, Lara, por que você não está usando uniforme? Aí eu falei pra ela, né, porque tava um dia bem quente, e eu falei pra ela, tá muito quente e tal, e ela chegou em mim e falou assim, se você tem algum problema com o uniforme, na minha cara, você chega em mim e fala que eu peço outro uniforme para você, se você tiver algum problema com o uniforme, se não tá servindo, se tá apertado, se tá muito quente, se você não tem um uniforme mais adequado para esse dia, você me fala, você me avisa, mas sem uniforme, eu não quero ver você sem uniforme. Falou assim. Aí você não pode bater boca. A minha vontade era falar assim, engraçado, você não usa uniforme nunca, você também faz check-in, você não usa uniforme nunca. A minha vontade era falar essa. Mas eu não vou falar isso. Ela é chefe. Ela é minha chefe. Eu não sou a chefe dela. Então, teve muitas... Eu já tive briga. Já briguei aqui com a minha subchefe, que é a chefe do grupo. Já briguei com ela.
várias vezes, na realidade várias vezes, porque cabeça dura, sabe? Muito cabeça dura, alemão é muito cabeça dura. Então é muito difícil mesmo o alemão, e às vezes eles gostam de discutir por coisa pequena. Então eles me conhecem aqui de bocuda, né? Acho que porque eu brigo no trabalho aqui. Quando eu vejo uma coisa tão simples, aí eles gostam de fazer um temporal dentro do, como que é aquela frase? Gosta de fazer um temporal num copo de água, sabe? E fazer aquele escândalo, briguinha, assim, picuinha. Tudo pra eles é estresse. Estresse. Então, acho que minha chefe chegou, vou ter que dar uma pausa.